Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fique Ligado, a sua revista eletrônica de todo domingo e quinta-feira. Nós hoje vamos dar continuidade a um tema que tocou muitos corações, a saúde mental masculina. Mas hoje nós vamos tocar num ponto de extrema importância, que é a relação do uso de drogas e a saúde emocional. E quem vai novamente trazer um pouco de esclarecimento, orientações sobre esta temática é o Paulo César, psicólogo, especialista em saúde mental e também a questão da dependência química. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Fique Ligado. E eu gostaria também que já começasse o programa dando aqui aquele versículo bíblico do dia. Primeiro eu quero agradecer a você mais uma vez o convite, estou muito feliz de estar mais uma vez no seu programa e vamos falar de um tema que é muito complexo, que é a saúde mental, né, e o envolvimento com o uso de substância psicoativa. E para começar o programa eu vou deixar um versículo bíblico que está em Romanos, capítulo 8, no versículo 35 ao 39. Depois deste versículo que eu tenho certeza que abençoou o seu coração, eu quero aqui perguntar do Paulo qual é a relação da saúde mental com o uso das drogas. A questão da saúde mental, do autocuidado, elas estão intimamente ligadas. Quando o indivíduo ele começa a perder a questão do cuidado de si, ele começa a desistir de se cuidar, ele é muito propenso a fazer uso de substâncias psicoativas. Mas a gente precisa conceituar o que é o uso de substância psicoativa e a dependência química, né? O que caracteriza a dependência química é a compulsão. Então o indivíduo, quando ele perde o controle do uso de qualquer coisa, não é só a substância psicoativa, não só é a droga, mas qualquer coisa que ele perca o controle, gera nele a questão da própria compulsão. Então eu posso dizer assim com bastante clareza que está extremamente ligada à questão da saúde mental com o uso de substâncias psicoativas. Não só com o uso de substâncias psicoativas, mas também com a questão da dependência, de qualquer forma. No caso seria os vícios também, né? A questão de vícios. Paulo, e existe uma diferença entre a forma como os homens e as mulheres lidam com as drogas, com os vícios? Toda vez que o ser humano ele se encontra numa posição onde ele perde o controle, ele pode se caracterizar que ele está precisando de ajuda e ele começa a pensar, poxa, o que fazer? Mas na realidade existe uma diferença entre a mulher que faz uso e o homem. Existem algumas diferenças, entre elas, vamos dizer assim, o álcool. O álcool, para a mulher, ela tem uma diferença no sistema inibitório dela. A mulher está muito mais propensa a ficar doente mais rápido do que o homem. O homem é muito mais caracterizado a partir da dependência, porque ele pode fazer uso recreativo, ele pode estar achando que ele pode usar a substância e ter uma atividade laboral, ele pode estar achando que ele pode trabalhar e fazer uso da substância. Isso gera nele essa questão de estar mais propício à dependência química, né? A gente não pode esquecer também que tem alguns fatores que são preponderantes, entre eles a questão da genética, né? Existe uma questão genética no assunto. Não significa que se meu avô faz uso, se meu pai faz uso, eu vou fazer necessariamente uso, não. Eu posso nunca tocar em nenhuma substância ou me viciar em algo, mas eu preciso estar em alerta. Existe uma predisposição à compulsão, à dependência química. Quais os sinais que a família, amigo, as pessoas do convívio ali, né, que pode ser observados, porque nós percebemos, inclusive no programa anterior, que existem sinais, mas passam despercebidos. E quais os sinais em relação à questão do vício, do uso da droga? Essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Muitas pessoas me procuram para saber, meu filho faz uso de algo, eu sempre digo, existem aqueles sinais que são visíveis, né?
Quais são os sinais que estão visíveis? Irritabilidade, o indivíduo perde a questão da higiene. A higiene, ele vai perdendo essa questão de se cuidar. Aquelas coisas que ele gostava de fazer, por exemplo, atividade física, ele não faz mais. E também a questão do isolamento. O isolamento é um dos pontos fundamentais. A pessoa começa a se isolar, não quer mais conversar, se recusa a conversar sobre ele, tem que sempre estar em um local evitando situações sociais. Quando existem situações sociais, ele muda o comportamento. Então, assim, é bem visível essa questão de você perceber que existe algo diferente, né? Eu sempre falo na minha conduta profissional, né, que já são 17 anos, primeiro como enfermeiro de saúde mental, depois como psicólogo, é que a mãe sempre sabe. A mãe se deixa enganar, mas a mãe sempre sabe, porque ela conhece realmente o que está acontecendo com o filho. Ela percebe no caminhar, no olhar, na fala. Então, ela sempre é a pessoa que, dentro da dinâmica da família, que sempre tem uma palavra mais firme em relação a isso. Olha, eu acredito que está havendo uma diferença. Mas temos aqueles sinais que não são tão invisíveis, quando ele tenta, de alguma maneira, achar ou fingir que a vida dele está comum, que está tudo bem, ele recusa aceitar que está precisando de ajuda, por exemplo. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui nessa conversa, mas você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar também sobre outros vícios que os homens têm sido praticamente assim afetados, vamos dizer assim, inclusive dentro da igreja. Então não sai daí que a gente volta já já. O programa Fique Ligado já está de volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre saúde mental masculina e a relação das drogas e outros vícios também, inclusive dentro da igreja. Mas antes eu quero dar aquela super dica para você que vai construir ou reformar. É claro que eu estou falando da Benilá, então fique ligado. A Benilá Construção está cada vez mais impulsionando seus negócios. E hoje eu quero apresentar para você os 2 grandes negócios que fechamos na modalidade cartão convênio na área de crédito. O primeiro é o Cisprocard. Então você que trabalha na CDL, na sua, UFAM, Ótica Oftalmo Norte, vem comprar na Beni e parcele suas compras em até 6 vezes sem juros. E o segundo é o Avancar, o mais procurado pelos nossos clientes, aposentados, pensionistas, servidores públicos estaduais e municipais. Aqui na Beni você parcela em até 10 vezes sem juros as suas compras. Então corra e aproveite. Vem pra Benilá. Voltando aqui com a conversa sobre saúde mental masculina e a relação com o uso das drogas. Paulo, existem outros vícios que afetam a vida dos homens, inclusive dentro da igreja? Sim. Quando você fala de igreja, sempre vira um tabu, né? Sempre você tende a ter dificuldade em falar, né? Mas sim, porque todas as pessoas o ser humano em si, ele sempre busca prazer, desde que ele existe, né? Então, essa procura por prazer, muitas vezes, ela é captada para outras coisas. E hoje em dia nós estamos num momento muito impressionante com o desenvolvimento do celular. O celular faz com que o acesso a jogos eletrônicos seja muito mais rápido, né? Então, eu tenho percebido na minha prática clínica a quantidade de pessoas que têm procurado ajuda por estar viciadas em jogos de apostas em si, né? Além das apostas, tem a questão da pornografia. A pornografia também tem sido tem sido um tema bastante estudado ultimamente na questão dessa questão da dependência, da própria compulsão. Então, hoje em dia eu posso dizer que houve um aumento muito significativo. E agora é uma coisa que é importante falar com o seu público. As mulheres também. Muitas mulheres procuram por uma questão da pornografia em si. Porque hoje em dia, a minha opinião como ser humano, existe uma glamorização em relação à prostituição. E isso tem trazido informações
situações que não têm sido muito interessantes para algumas pessoas. E elas tendem a, por curiosidade, acabar se viciando nesse processo. Tem as outras situações, que é a questão da compulsão por alimentação, mas eu vejo hoje que o que eu mais atendo às pessoas é a questão da pornografia, das apostas eletrônicas, certo? Tudo isso tem essa ligação com a saúde emocional. De repente, a mulher que busca na pornografia, o homem também, e eles têm nesses vícios uma fuga, na verdade, né, Paulo? São vários fatores que podem levar ao indivíduo, mas eu acho que o principal, Lizzy, é a questão da dificuldade de lidar com a emoção, a dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, a dificuldade de você procurar se conhecer, principalmente, que eu creio que a principal ignorância do ser humano é a ignorância que ele tem sobre si mesmo. Então ele não procura conhecer, falar e principalmente não aceita e não consegue admitir que aquilo está perdendo o controle, que aquilo está fazendo que ele tenha ele está perdendo o controle em relação àquela situação. Então existe até umas questões que são químicas que não tenho tempo para falar, mas o indivíduo que está procurando, ele está se sentindo coagido, ele está se sentindo de alguma forma muito pressionado, busca alívio aonde? Então assim, essa questão é muito pessoal. Cada indivíduo tem sua forma de procurar prazer, procurar uma forma de poder lidar com a questão do seu dia a dia, da sua saúde mental. Eu particularmente creio que o principal motivo dessa procura é a questão de se desistir, das expectativas. E hoje nós vivemos num mundo onde as expectativas elas são muito altas, onde você deixa de ser para ter. O que você tem? Então isso, até a questão do próprio Instagram, você tem que criar uma vida que seja perfeita, que você não tem doença. Então isso causa uma pressão muito grande para a população. E de alguma forma essa cobrança vem até automático quem é da igreja, de mostrar que porque eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que tenho assim uma posição espiritual maravilhosa, aí eu posto eu ali lendo a Bíblia. Então isso de alguma forma também automaticamente é trazido para dentro das igrejas, não é isso? Sim, isso leva muito a pessoa a adoecer mentalmente, que é a pressão da perfeição. Então o indivíduo que ele está ele escolhe ter uma vida cristã e ter uma vida, claro, comunitária e tudo bem. Ele, muitas vezes, não digo sempre, mas em alguns momentos esse indivíduo ele sente a necessidade de não demonstrar fraqueza. E é aí que vem o adoecimento mental. Quando eu creio que eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar que eu estou precisando de ajuda, eu não posso demonstrar que eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho. Inclusive, falando sobre essa questão das redes sociais, né, de mostrar uma vida perfeita ou uma certa espiritualidade, a gente se cobra muito. Inclusive, algumas vezes, Paulo, eu me peguei assim. Não, eu não posso chorar aqui, eu não posso falar de algum problema, porque eu tenho amigos e seguidores. Então, de alguma forma, eu tinha um bloqueio. Eu disse, não, eu sou ser humano, eu tenho que mostrar para eles que eu também choro, que eu tenho dor, que eu passo por problema. Inclusive na minha rede social eu compartilho muito com todos, porque eles têm que ver que a Lizzy também é um ser humano como qualquer outro, né? E nós vamos dar continuidade a essa conversa no próximo bloco. Então não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Fique Ligado. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental masculina e a relação com o uso das drogas e também outros vícios. Mas antes de dar continuidade a essa conversa, eu quero falar com você que ainda não nos segue nas redes sociais. Vai lá no nosso perfil do Instagram, @Lizzy Queiroz, @Fique Ligado OFC, e também se inscreve no nosso canal do YouTube. Vai lá, ativa o sininho, comenta, copia o link lá, compartilha bastante, porque os conteúdos são assim de abençoar muitas vidas e muitos corações
precisam ser alcançados também. Dando continuidade aqui sobre a nossa conversa na temática saúde masculina e a relação com o uso das drogas e também outros vícios. Paulo, nós estamos já próximo ao fim do nosso programa e eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para aquele homem que já está desacreditado, que acha que não tem mais esperança, que já desistiu. Inclusive, existe esses homens dentro da igreja. Deixa Deus te usar agora para falar ao coração desses homens. Eu sempre digo que sempre há possibilidade de ajuda, sempre. Mas o primeiro passo é eu aceitar a ajuda. Eu acho que qualquer pessoa que está passando por um processo muito difícil na vida, ela precisa aceitar. Ela precisa admitir que ela precisa de ajuda. Essa questão de eu me basto, eu consigo resolver sozinho, isso é uma crença, isso não leva a nada, a não ser mais problemas ainda. E o primeiro passo que eu sempre digo é aceite a sua impotência em relação ao que lhe prende, o que lhe prende realmente. Não adianta construir um personagem, ele pode estar no trabalho, na igreja, pode estar na rua, se esse personagem não é você. Então, seja você. O primeiro passo é, eu preciso de saúde. Existem muitos canais de ajuda para esse indivíduo que está precisando de ajuda. Muitas vezes eu atendo para as pessoas que são líderes religiosos e eles veem aquele sentimento de culpa. Eu digo, olha, a dependência química ou qualquer outra coisa, ela é muito silenciosa, ela é democrática. E você é ser humano. Você é um ser humano. Você, as pessoas que estão aqui. E nós somos cheios de emoções e defeitos. E nós temos um defeito, outro defeito. Ou nós não somos perfeitos. E admitir isso é o primeiro passo para que você comece a um processo de metanoia, de mudança de pensamento. Eu creio que para a pessoa que tem um cargo eclesiástico é muito mais difícil, porque tem a pressão da sociedade e a pressão que ele coloca em si mesmo. Se isso acontecer com você que está me assistindo, se afaste momentaneamente, procure ajuda. Sempre há possibilidade de ajuda, quando eu assim quero. Falando em ajuda, eu quero aqui aproveitar, vocês já acompanharam aqui, né, o Instagram do Paulo. Eu tenho certeza que ele vai ter assim uma atenção para você, inclusive líderes religiosos que estão precisando aí urgente de ajuda. E também há um ponto aqui muito importante que não podemos deixar de falar, que você procurar ajuda é um ato de coragem, né, Paulo? Sim, é um ato de coragem. É um ato de coragem porque você quebra todas aquelas crenças, estigmas que você tem, que muitas vezes você está carregando isso há muito tempo. Então, quando você diz assim, olha, eu preciso. Tem uma parte na palavra de Deus, que se eu não me engano tem em Provérbios, eu não tenho certeza, que diz, é no Novo Testamento, quando diz assim, quando eu estou fraco, aí sim que eu sou forte. Quando você admite, você pede ajuda, ou seja, você está precisando de ajuda. Então esse é o primeiro processo. Eu creio que admitir é fundamental. Então, fica aqui essas orientações. Tudo que foi falado foi assim pensado com muito carinho e muito cuidado, para que você pudesse realmente entender o quão importante é você cuidar da sua saúde mental, emocional, espiritual. Então eu espero sinceramente que tudo que nós apresentamos para você, não apenas para o público masculino, mas também para você mulher, para você jovem, para você adolescente, que em Cristo Jesus nós somos fortes e Ele nos liberta de todo e qualquer tipo de vício ou qualquer problema. Então chegamos ao fim de mais um programa Fique Ligado, mas antes de terminar, eu quero agradecer mais uma vez a presença do psicólogo Paulo César. Muito obrigada, Paulo, por tudo que você compartilhou conosco nesses 2 programas, né? Nós tivemos aí o primeiro programa que falamos de uma forma geral sobre saúde mental masculina e hoje nós falamos nos pontos importantes sobre o uso de drogas, vícios e a relação com a saúde emocional. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um tema tão complexo, tão delicado, né? E estou sempre à disposição para que nós possamos fazer esse link junto. E não só falar, mas oferecer ajuda para as pessoas que estão... Para que eu desejo que o seu canal seja um canal de bênção para as pessoas que estão assistindo.
Glória a Deus. E falando em canal de bênçãos, antes de encerrar o programa de hoje, vamos orar juntos no nosso quadro Momento Oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento muito bom, Senhor, para que tudo que nós pudéssemos falar agora possa tocar nas pessoas que estão nos escutando e nos assistindo agora, para que a sua manifestação poderosa possa entrar nos lares, para que elas possam transmitir todo o teu amor e o teu carinho. Aquelas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, possam sentir que elas não estão sós, que elas precisam de um Deus, elas precisam de algo, de um poder superior a elas, que elas não se bastam. Então que a quebra do orgulho, que a humildade, o amor de Deus possa invadir cada lar que está hoje nos assistindo. Tudo que eu tenho. E por hoje é só. Mais um programa Fique Ligado está sendo finalizado, mas lembrando que você pode continuar interagindo conosco através das nossas redes sociais. Você que ainda não nos segue aí no Instagram, vai lá, @LiseQueiroz, @FiqueLigadoOFC, e também no nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, copia lá o link, compartilhe os conteúdos, porque muitas pessoas também precisam ser alcançadas, inclusive com o tema que nós abordamos hoje aqui. Deixo aqui aquele abraço bem gostoso, um beijo bem carinhoso e até a próxima. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Não existe nada mais extraordinário na vida do que descobrir que existe um Deus no céu que se importa comigo e com você. Entre milhares de verdades que são passageiras, uma é para sempre. E conforme Jesus disse, tudo vai passar, mas a minha palavra jamais irá passar. E a verdade que está sobre mim e sobre você é que nós somos amados por Jesus de maneira sobrenatural. E por mais que você seja criativo, por mais que você seja inteligente, os seus planos são pequenos demais perto daquilo que Deus tem para você. Os nossos planos são pequenos, os nossos planos são frágeis, mas os planos do Senhor são extraordinários. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor vão além da nossa capacidade. Por isso, a minha palavra sobre você aqui nesse lugar é: coloque o pé e Ele vai colocar o chão. Se lance à presença de Jesus. Tudo que eu tenho hoje é bem mais que sonhei no início. Deus nunca brinca em serviço. Tudo que eu tenho hoje é bem mais que sonhei no início. Deus nunca brinca em serviço. Preocupa não. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão.